Programa da Fé. De volta à palavra original. Graça e paz vos sejam multiplicadas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouvintes, no Evangelho segundo São João, no capítulo 3, Jesus recebe a visita de Nicodemos, para o qual ele diz no capítulo 3, verso 5, na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vejam bem, o nascimento natural de um homem, ele fica em paralelo com o nascimento espiritual. Quando se fala em nascimento natural, a primeira coisa que acontece antes da criança sair do ventre é o rompimento da bolsa de água. Depois, o sangue. E logo após o sangue, a criança recebe o Espírito. Então, essas três coisas, elas aparecem também no nascimento espiritual. Nós vamos para São João, capítulo 19, versículo 31 até o 34. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Fora, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus, e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu água e sangue. Agora, aqui temos dois elementos: a água e o sangue. O Espírito que estava em Jesus em plenitude, Colossenses 2, versículo 9, saiu dele também. Por isso que Jesus, lá em Mateus, capítulo 27, versículo 46, ele diz, no ápice do seu sofrimento: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Então, quando nascemos de novo,
o elemento água aparece. Quando? Quando se batizamos para o perdão dos nossos pecados em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí então somos sepultados com Ele nas águas. Não é água na cabeça, aspersão. É imersão. Colossenses 2, verso 12. Sendo sepultado com Ele pelo batismo, também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Após o batismo, já que aceitamos pela fé o sacrifício, o sangue de Jesus Cristo nos purifica a nossa consciência. Aos Hebreus, capítulo 9, do 11 ao 14. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, a primeira etapa da água é a justificação. Romanos 5. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa segunda etapa é a santificação. Aos Hebreus 12, versículo 14. Uma vez a nossa mente, consciência purificada pelo poder do sangue de Jesus, então a nossa mente, a nossa consciência é colocada em linha com a palavra. E Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é santificado? É separado. É separado para ser usado. Aí nós vamos para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 17 e 18. Pelo que diz: sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos recebereis, e eu serei para vós pai, e vós para mim, filhos e filhas, diz o Senhor. Aí você tem uma base, se esse mundo religioso é aceito por Deus, se Deus recebe a adoração deles, se Deus recebe eles, recebe o coração deles. Não porque
a geração religiosa dos nossos dias vê coisas imundas, tocam em coisas imundas, estão misturadas com o mundo, conforme não fazendo o que conforme a Bíblia diz na primeira carta de João 2,15. Não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Portanto, uma vez se santificando, isto é, se separando, você pode ser usado por Deus. E como um vaso, nós somos cheios do Espírito Santo. Gálatas 4, versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho. E o batismo do Espírito Santo é com fogo. Mateus 3,11. João Batista pregando disse: eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento de pecados. Mas vem um após mim que é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levá-las. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora, ouvintes, nós passamos por essas 3 etapas, passamos pela água, passamos pelo sangue, passamos pelo o fogo, batismo com o Espírito Santo, para então sermos arrebatados. Agora, a terra será palco do reino milenial. A terra será palco do reino milenial. Apocalipse capítulo 20, versículo 5 e 6. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição, porque sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Agora, esse reinado é Cristo na terra. Lucas 1, verso 32 e 33. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Agora, Deus, para que os pés de Jesus tornem a pisar nesta terra, Ele que está em um corpo glorificado, nós também estaremos com corpos glorificados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do verso 52 ao 56. Leia para você ver. Então, se essa terra não é digna de receber Jesus nela, porque esta terra está contaminada, amaldiçoada. Isaías capítulo 24, versículos 5 e 6. Deus vai purificá-la para ser palco do milênio que será aqui na terra. A igreja, ela será arrebatada, encontrará o Senhor dos ares, primeira carta aos Tessalonicenses 4, verso 16 e 17,
e ficará nos céus, nas bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 7. Mas ela regressará, conforme Apocalipse 19, a partir do verso 11, conforme Zacarias, capítulo 14, versículo 5 também. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. A igreja não ficará no céu permanentemente. Ela sobe, e enquanto ela sobe, neste período de 3 anos e meio, Deus vai purificar a terra com fogo. A terra já passou pela água. A terra já passou pelo sangue. Quando que a terra passou pela água? No dilúvio. Quando que ela passou pelo sangue? Passou pelo sangue quando Cristo a comprou de volta para entregá-la a nós. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então essa terra será queimada. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Por isso, na segunda carta de Pedro 3,7 diz: os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Segunda carta de Pedro 3,10: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus se passarão com um grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E o apóstolo Pedro diz, ainda na segunda carta dele, capítulo 3, versículo 11 e 12 e 13. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Porém, segundo nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Ouvintes, o mundo não para com os nossos discursos. O mundo não vai parar nem que colocar um pregador em cada esquina pregando a verdade. Mas um dia o mundo vai parar. E Deus não vai fechar os botecos. Deus não vai fechar os prostíbulos. Deus não vai fechar as danceterias. Deus vai acabar. É fogo. É fogo. Malaquias 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, e todos os soberbos, e todos aqueles que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não ficará nem raiz nem ramo.
E sabe como você pode escapar desta grande destruição? É pedindo o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. É se preparando para o arrebatamento. E então você estará seguro. Vamos para a oração da fé. Senhor, nosso grande Deus e nosso Pai, eu levanto minhas mãos nesse estúdio, Senhor, para pedir a favor dos nossos ouvintes, dos doentes, necessitados, pessoas desempregadas, à procura de uma porta de emprego para cuidar da família. Meu Deus e meu Pai, abençoe os nossos irmãos, as irmãs. Pai, abençoe dando a revelação da palavra e aquele toque no coração para se preparar para o arrebatamento. Ó Deus, os sinais preditos pela palavra estão por todas as partes. Meu Deus e meu Pai, mas que os nossos ouvintes ouçam, que os nossos ouvintes se despertem para este grande dia, Senhor, e se despertando para o arrebatamento que vem antes, tirando os eleitos da face da terra e destruindo tudo para preparar o cenário para o milênio. Em nome do Senhor Jesus. Amém.